Olá pessoal, estamos aqui na Clinsan e o assunto de hoje é o luto. O momento ou um dos momentos mais difíceis da vida do ser humano e que exige muita atenção. Mas hoje a doutora Vanessa Adegas Menin, médica psiquiatra, vai explicar pra gente, doutora, quando é que o luto passa a ser uma preocupação? Quando é que eu já passei daquele período natural do ser humano, justificável, e vou avançando para uma doença? O luto ele é um processo elaborativo normal. Todos nós iremos passar por ele em algum momento das nossas vidas. Existem as fases normais do luto que duram em média 12 meses, mas na verdade cada pessoa tem um tempo para elaborar o seu luto, né? Lembrando sempre que o luto nem sempre é a perda de um ente querido. Pode ser a perda da motricidade, por exemplo, de um membro, uma separação conjugal, a perda do emprego. Mas falando um pouquinho mais aqui sobre o luto mesmo, que é o falecimento de pessoas queridas, né? Então é um processo natural. Existem as 5 fases, né, que as pessoas estão acostumadas e conhecem muito bem isso, só que nem todos passam por todas essas fases. Tem pessoas que pulam de fase em fase, isso é só para que nós consigamos nos direcionar de alguma forma, até como profissionais. Então, essas fases são a fase de negação. Depois tem a fase da raiva, a fase da barganha, depois a fase da depressão e a fase da aceitação. Então essa pessoa, primeiro ela nega, ela não concorda com o que aconteceu. Sim. Depois vem a raiva, sentimento muitas vezes de ódio, por que aconteceu? Porque comigo. Exatamente, e aí ela entra num desespero porque começa a perceber que isso realmente aconteceu e começa a barganhar, começa a fazer promessas, a ter condutas assim, de prometer algo, de que algo vai acontecer se eu fizer aquilo. Depois ela começa a se deprimir, é aí que o luto começa a ser realmente elaborado. Só que claro que são sinais e sintomas leves que não prejudicam o funcionamento global desse indivíduo. E depois vem a aceitação. A questão é, quando a aceitação acontece, muitas vezes as pessoas pensam assim, eu deixei de gostar daquela pessoa que faleceu, e não é verdade. Nós continuamos a vida, essa pessoa continua sendo importante para nós, mas nós já não sofremos tanto. Então esse processo de luto, repetindo, ele pode acontecer com todas essas fases, mas isso pode ser mesclado, não necessariamente nessa ordem. E mais ou menos 12 meses, lembrando, né, que cada um tem o seu tempo. Quando nós percebemos que esses sintomas, por exemplo, depressivos, começam a ficar muito intensos e o falecimento dessa pessoa começa a ter um papel central na vida desse indivíduo e começa a prejudicar a sua funcionalidade no trabalho, na vida social, quer dizer, essa pessoa vive em torno dessa situação. Aí está o problema. Muitas vezes também nós não precisamos aguardar esse 1 ano para fazer esse diagnóstico de luto complicado ou patológico. Então é sempre importante nós percebermos que se realmente nós conseguimos perceber, os familiares também, as pessoas que estão ao redor, quando os sintomas estão muito intensos, de procurar ajuda e fazer uma avaliação. Sim, a pessoa não consegue mais viver a vida dela. Exatamente. Aquilo está centrado e ela não prossegue. Ela não sai daquele círculo que é a perda daquela pessoa. Então, nesse momento, precisa de ajuda. E a ajuda geralmente é psicoterapia. Às vezes, quando é um luto complicado, quando ele evolui realmente para uma depressão, porque o luto ele pode ser uma tristeza transitória, mas ele pode ser um gatilho para uma depressão mais melancólica realmente. Unipolar ou até o início de um transtorno de humor bipolar pode ser sim um gatilho. Então, às vezes, a gente precisa lançar mão das medicações, mas geralmente a psicoterapia ajuda bastante a esse luto complicado ser um pouquinho melhor elaborado. Então, sempre buscar tratamento, né, doutora Vanessa? É isso que nós sempre falamos aqui, a importância de querer ficar bem, de querer melhorar,
a saúde mental, a saúde física, porque muitas vezes a pessoa está nesse círculo e ela esquece do quão bom é viver, tão feliz é viver bem, e às vezes a pessoa acaba deixando isso passar, vivendo naquela tristeza. Então, sempre bom procurar um profissional. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E você que está aí do outro lado nos acompanhando, não esquece de seguir o canal do YouTube, curtir as redes sociais, sempre tem novidades, e você também pode participar com a gente, mandando a sua pergunta, mandando a sua dúvida. Um abraço, até breve!